Olá, meu querido, olá, minha querida, que maravilha que você está aqui comigo de novo para mais um vídeo onde nós vamos falar hoje sobre algo que nós necessitamos ensinar às nossas crianças, que é o quê? Coragem! Isso mesmo, nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem corajosas, não só agora na parte da infância, como quando eles se tornarem adultos também. Então você não pode perder esse vídeo, vem comigo até o final! E para começar o nosso vídeo de hoje, nós vamos ler lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Eu vou apresentar para você o menino Jaime. O Jaime, ele era uma criança muito medrosa. Ele tinha muito medo mesmo. Quando começava a chover e dava aqueles relâmpagos enormes, faziam estrondos assustadores. E quando chovia, era fato que Jaime iria se esconder embaixo da sua cama. Por quê? Porque embaixo da sua cama era onde ele achava que os trovões não o pegariam, aonde ele se escondia, porque tinha medo. O medo fazia com que Jaime fosse buscar refúgio embaixo da sua cama. Com Sara acontecia quase a mesma coisa. Sara tinha muito medo quando seus pais brigavam. Cada vez que os pais de Sara brigavam, ela imaginava que seus pais iriam se separar e ela logo corria para o seu quarto e ia se esconder com a porta fechada, esperando que algo pior daquela briga fosse acontecer, resultando no divórcio dos seus pais. Esse era o pior medo da vida de Sara. Ela imaginava como seria cruel ter os seus pais separados, como seria cruel não poder viver juntinho com os dois. Só que cada vez que esse medo se aproximava da vida de Sara, ele fazia com que ela se escondesse, ao invés de ela sentar e conversar com o papai e com a mamãe e contar os sentimentos que Sara tinha. Essas duas crianças, eles têm sentimentos que muitas crianças ao nosso redor também têm. E muitas vezes nós nos omitimos desses sentimentos. Nós nos omitimos de sentar e conversar com essa criança e resolver esse medo, que muitas vezes é um medo inocente, como o medo da chuva, não é mesmo? Por isso, hoje nós vamos falar sobre a coragem. E essa mulher que nós vamos falar hoje, ela era uma mulher que me surpreende com tamanha coragem. Você sabe quem é ela? Vou te dar uma dica. Ela era uma mulher que pertencia ao povo de Israel. Não ajudou, sei que não ajudou. Começa com J. Tá, também não ajudou. Então, se eu te contar, ela teve um lindo bebezinho. Só que não foi tão feliz assim, porque ela tinha que esconder esse bebezinho, esconder ele bem escondidinho e não deixar com que ele chorasse. O choro desse bebê não podia ser ouvido pelos vizinhos e nem por ninguém que estava ao redor da sua casa, porque queriam matar esse bebê. Você já sabe quem é ela? A última dica que eu vou te dar sobre ela é esse cestinho. Quando se fala sobre o cestinho e um bebê, eu tenho quase certeza que você já sabe quem é ela. Isso mesmo, Joquebede. Eu vou te contar essa história do começo. O povo de Israel, ele estava morando no Egito desde lá do tempo de José, quando houve o tempo de fome. Os irmãos de José vieram para o Egito e ali foi ficando. José morreu, aquele faraó daquele tempo morreu, outro faraó assumiu. Esse faraó, porventura, não conhecia a história de José, ele não ficou sabendo do Deus de Israel. E o que aconteceu? Nesse tempo todo, o povo de Israel se alojou ali no Egito e tornou-se escravo desse tal faraó. Só que, como escravos,
o povo de Israel, ele crescia cada vez mais, ele crescia assustadoramente. E Faraó não aceitava isso. Faraó pensava assim, esse povo que é escravo não pode crescer tanto assim. Porque senão vai chegar uma hora que eles vão estar tão grandes, eles vão ser um povo tão grande, que se eles resolverem se rebelar contra nós, eles vão tomar o meu reino e vão tomar o governo do Egito. Temos que parar isso e vamos barrar isso agora. Ele chamou lá 2 parteiras que trabalhavam no Egito e você explica para suas crianças o que são parteiras se elas não souberem. E lhes deu uma ordem. Cada bebê que nascer, se for um menino, você mata antes da mãe poder pegar o neném no colo, você mata a criança e diz que ela já nasceu morta. Se for uma menina, você deixa a menina sobreviver. Por quê? Porque os homens eram os que faziam serviços braçais pesados, os homens eram os mais fortes, né? Então, as mulheres você poderia deixar viver, os homens tinham que morrer. Então, todos os meninos seriam mortos. Olha que ordem cruel que Faraó deu. Mas era tamanha o medo, ou quem sabe a maldade de Faraó, que essa foi a ordem, esse foi o mandato de Faraó. E como eu já falei em outros vídeos, Faraó era considerado um deus para o povo egípcio. Então, uma ordem de Faraó lançada, ela deveria ser cumprida com todos os segmentos ali à risca, nada poderia passar despercebido. Porém, essas 2 parteiras que se chamavam Sifrá e Puá, que Faraó mandou chamar e deu essa ordem cruel, a Bíblia nos fala que elas temiam ao Senhor nosso Deus. Então o que elas fizeram? Elas não deram ouvidos às ordens de Faraó e elas não obedeceram Faraó. Elas certamente sabiam que essa ordem não agradaria o coração do nosso Deus. Só que Faraó ficou sabendo que isso estava acontecendo, então ele chamou elas de volta e perguntou por que elas estavam desobedecendo as ordens dele. E elas responderam o quê? Faraó, quando a gente chega até as mulheres israelitas para fazer o parto, elas são diferentes das mulheres do Egito, porque quando nós chegamos lá, elas já ganharam os bebês e nós não temos como fazer o que o Senhor nos mandou fazer. As mulheres são muito fortes, nós não temos o que fazer. Faraó então ficou furioso e deu uma ordem ainda mais cruel. E a ordem agora seria que o povo egípcio lançasse no rio Nilo todos os bebês que fossem meninos. E isso é uma ordem cruel, mas isso era o que ia ser feito a partir de agora. Mas aconteceu que uma mulher do povo israelita, que se chamava Joquebede, engravidou, teve o seu bebê. Quando ela ganhou o seu bebê, ela viu que era menino e ela temeu pela vida do seu filho, porque termos medo é comum, não é pecado nós sentirmos medo. O pecado é quando nós deixamos que esse medo nos domine, porque como nós lemos em Timóteo, 1 Timóteo 1:7 diz que o Espírito do Senhor não nos faz ser medrosos, pelo contrário, o Espírito de Deus nos faz ser fortes, nos dá amor, nos enche com o seu amor e nos faz ser prudentes. Então, nós podemos imaginar que ela teve muito medo, porque se todos os meninos seriam jogados no Rio Nilo, o filho dela também seria jogado no Rio Nilo. Então, ela foi cheia de uma coragem que é só Deus que faz isso. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa, Deus tinha um chamado para a vida desta criança. E aí, ela se encheu de uma ousadia, se encheu de uma coragem. Como mãe, ela lutou pela segurança do seu filho. Ela cuidou dele durante 3 meses. Ela escondeu o seu filho por 3 meses. Ela não deixava que ele chorasse. Ela amamentava ele. Ela cuidava dele para que ele não sentisse dor. Ela cuidou tão bem dele que o choro dele passou despercebido pelo povo do Egito. Porém, o tempo estava passando, o seu filho estava crescendo e ela não conseguiria esconder ele por muito mais tempo. Então, ela resolveu tratar desse problema com coragem. Ela foi em frente, ela respirou fundo, ela confiou em Deus e ela teve coragem e ousadia. Coragem e ousadia. Isso mesmo. Ela pegou um cesto. A Bíblia fala que ela vedou esse cesto com betume para que a água não entrasse. Ela colocou o seu bebê dentro do cestinho
ela colocou a tampa no cesto e ela resolveu fazer do lugar onde seria o fim da vida do seu filho, ela resolveu colocar o seu bebê no rio. Eu consigo quase que ver essa mulher, a dor no coração que ela sentiu em largar o seu filho lá. Porém, maior do que o medo que ela tinha foi a coragem que o Espírito de Deus causou na vida dela. Quando ela colocou o seu bebê no rio, com certeza ela desejou, ela teve fé que alguém encontraria o seu bebê vivo, quem sabe adotasse o seu bebê. E foi isso que aconteceu. No Rio Nilo, a filha de Faraó costumava banhar-se. A princesa avistou esse cestinho no meio dos juncos ali e mandou que uma escrava fosse lá pegar o cesto. Quando ela abriu o cesto e ela se deparou com um bebê lindo, ela disse: "Ah, certamente esse bebezinho é um hebreu. Ai, ele é tão lindo. Eu vou ficar com essa criança, eu vou cuidar desse bebê. Esse bebê vai ser meu filho a partir de agora." E Miriam, a irmãzinha dele, que havia ficado por ali pelas margens, olhando o que aconteceria com o cestinho no rio, se apressou e foi correndo até a princesa e disse: "Princesa, princesa, eu posso chamar alguém que... eu posso chamar uma israelita que esteja amamentando e para ela ser uma ama de leite para o seu filho. O que você acha?" A princesa disse sim para ela: "Vai lá e chama então essa mulher, que eu quero conversar com essa mulher." Miriam então saiu correndo, foi lá na casa da mãe dela. Então você imagina Miriam correndo, chegando até a mãe dela, dizendo: mãe, olha só, tenho uma notícia para te dar." E ela ficou extasiada, imaginando a reação de Joquebede quando ela ouviu Miriam dizendo: "Mãe, a princesa encontrou nosso nenê, a princesa encontrou meu irmão e ela quer falar contigo. Vamos lá, mãe, vamos lá." E pegando na mão da sua mãe, foram correndo até a princesa. Quando chegaram até a princesa estava lá com o bebezinho no colo. E ela disse assim pra própria Joquebede, né: "Você pode cuidar do meu filho? Eu acabei de encontrar essa criança aqui no rio e ela é minha. Essa criança é meu filho. Mas eu não tenho como dar mamar para essa criança, eu não tenho como cuidar dessa criança agora. Então, eu quero que você cuide para mim dessa criança." Joquebede pegou seu filho com o maior amor e você para e pensa o coração de Joquebede como que não estava, como devia estar agradecido a Deus. Quantos pulos de alegria você acha que Joquebede estava dando? Seu coraçãozinho estava assim, ó. Mas ela pegou seu filho e ela disse pra princesa: "Sim, eu posso cuidar do seu filho. Eu cuidarei dele, quando ele for grande eu te trago ele de volta, né? Quando ele tiver desmamado eu te trago ele de volta." E aí a filha de Faraó falou assim: "Não, espera aí um pouquinho. Você não vai cuidar dessa criança de graça. Eu vou pagar você uma quantia para você cuidar dele. Todo mês eu vou te dar uma quantia necessária para que você cuide bem do meu filho, para que você cuide muito bem do meu filho." E Joquebede então levou seu filho para casa e pôde cuidar dele livremente, sem precisar se esconder. Agora ela estava cuidando de quem? De uma criança especial, porque agora esse bebê era filho da princesa. E você percebeu uma coisa? Agora, se esse bebê seria filho da princesa, de quem que ele era neto? De quem? De Faraó, do homem que queria matar os meninos, do homem que queria acabar com a vida dos hebreus. Agora, esse bebê, que ainda não tem nome, mais tarde ele vai ser nomeado como Moisés, que significa o tirado das águas. O próprio Faraó seria o defensor da vida de Moisés, que mais tarde vai ser usado para libertar o povo de Israel do Egito. Você vê como Deus cuida das coisas. Deus tinha um propósito para a vida do povo de Israel, que era libertar o povo do Egito de ser escravo. Tinha um propósito na vida deste bebê, que estava com a sua vida comprometida por causa da ordem de Faraó.
ele deveria ter morrido, mas Deus cuida de todos os detalhes. Só bastava que Joquebede fosse corajosa. E Joquebede foi corajosa. Qual foi o resultado para essa coragem que Joquebede teve? A alegria de cuidar do seu filho em segurança. Então, sempre que nós formos tratar de coragem com os nossos pequenos, nós temos que ensinar duas coisas, 2 pontos para os nossos pequeninhos. Quando nós sentirmos medo, a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar em Deus. Sempre que nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, Ele vai nos transmitir a paz que nós necessitamos e vai nos tirar desse sentimento, vai nos resgatar desse sentimento que procura nos levar para baixo, nos deixar oprimidos, depressivos, tristes, sabe? Então, pensar em Deus é a primeira coisa que nós devemos fazer. E a número 2 é pedir que Deus nos dê a coragem que nós necessitamos para realizar as coisas que nós mesmos não teremos forças para realizar sozinhos. Mas quando Deus nos dá a coragem, Deus nos ensina a fazer as coisas de acordo com a vontade dele. E quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos a coragem que vem dele, do Espírito dele, que nos enche de coragem, que nos dá amor, que nos faz ser pessoas prudentes, quando nós somos cheios desse Espírito de Deus, nós podemos sim reagir aos nossos problemas de forma corajosa. E assim como Deus enviou um Salvador para cuidar desse bebê que foi posto no Rio Nilo, Ele também enviou a nós um Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em uma cruz para nos libertar da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, nós já estávamos condenados a morrer, porque todos nós já nascemos pecadores, é da nossa natureza carnal sermos pecadores. Mas Jesus veio, morreu em uma cruz para nos libertar da morte. E hoje nós podemos aceitar a Jesus Cristo em nosso coração e herdarmos a vida eterna com Ele. Eu espero que você tenha a coragem necessária para resolver todos os seus problemas a partir de hoje. E se até aqui você tinha medo de alguma coisa, que você venha exercitar a sua coragem, lembrando sempre de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.